Olá, pessoal. Boa noite. Vamos esperando o pessoal entrar. Boa noite, Pedro Paulo, Elviso, Liane, tudo bem? Luísa, olá, pessoal. Josué, Isabela. Josué, eu vi uma postagem sua sobre esse livro, Direito Natural em John Finnis. Gostei muito do que você escreveu lá. Achei muito boa a seu resumo do livro. Isabela, professor Leandro já tá aí. Alexandra. Vamos lá. Pessoal, me ouvem bem? Olá, Tiago. Olá, tudo bem, Olá. professora? Como é que vai? Tudo bem, professor Leandro? Que prazer. Prazer é todo meu. Por favor, pode me chamar de Leandro, professora. Aí eu acho que numa live, né, a gente poderia a senhora me dar licença de lhe chamar de Ana também? Claro, a gente fala assim, né? Porque a gente tá meio viciado naquele nosso formato acadêmico, né? É Mas aqui a verdade. gente tá num bate-papo descontraído. Inclusive, quero agradecer muito o professor Leandro, né, por ter aceitado esse convite. A gente já tinha tentado marcar essa live, na verdade, no ano passado, e acabou que a gente não conseguiu conciliar, mas conseguimos agora. E o professor Leandro, na verdade, já é um colaborador, né? Inclusive, nosso trabalho no Instituto, né, professor? O professor Leandro participou do evento, do seminário de inverno que a gente realizou. Foi o ano passado. Nossa, aconteceu tanta Não, acho que coisa. retrasado, né, Ana? Acho que retrasado. Não, é porque ano passado não 19, teve, né? 2019. A Isso. gente ia fazer ano passado sobre a obra do Charles Taylor, não teve por causa da Isso. pandemia. Então, foi em 2019. E foi muito bom aquele seminário, né? Foi Você falou excelente, não? E grandes nomes, o pessoal todo assim muito interessado, né? E todos ao redor da obra do professor John Finnis, né? Do Lei Natural e Nossa, Direitos Naturais. Pessoal assim, e você conseguiu reunir gente de todo o Brasil, né? Ah, foi tal maravilhoso. É algo foi assim muito memorável. legal. Eu acho que é um dos últimos assim eventos excelentes que eu me lembro que eu tenha participado assim presencialmente que como centralizou essa questão da lei natural, dos direitos naturais na obra E do John Finch foi muito marcante. Até hoje o pessoal ainda fala bastante daquele evento. foi muito bom. E vamos repetir a dose, né? A gente espera que essa pandemia Certamente, deixe a gente repetir certamente. Esse os nossos ano ou ano próximo. seminários. Acho que esse ano mais adiante a gente vai conseguir fazer alguma Eu coisa acredito que presencial. sim. Acho que sim. Sim. Professor, na verdade, eu já quero, antes da gente começar mesmo, né, convidar todo mundo que está aqui a visitar o canal também do professor Leandro no YouTube, né? Porque tem Uhum. vídeos excelentes. Eu sempre estou por lá, vendo as Ah, novidades, é? assistir. Sim, Legal. inclusive eu estava, né? Aqueles capítulos, né, de apresentação do próprio livro do John Finnis, né? Para quem não sabe, pessoal, a gente vai. Eu estava conversando com o Leandro e eu disse assim: Leandro, que tal que a gente usa? O que você acha da gente se basear para fazer a nossa live a respeito desse capítulo 7º, né? Do livro A Lei no Direito Natural. Que, na verdade, esse é um livro do John Finnis sobre o Tomás de Aquino. E o professor Leandro tem vídeos excelentes lá no canal a respeito dessa obra. Recentemente eu também assisti aquele vídeo, né, com o professor Ronaldo Porto a respeito de liberdade de expressão, que também foi Sim, maravilhoso. excelente. E os convidados Uhum. também são de muito nível. Então o canal tá Uhum. maravilhoso, Leandro. Parabéns Sim. pelo trabalho Muito lá. obrigado, muito obrigado. Esse semestre a gente está já retomando alguns projetos, né? Começamos a gravar de novo aquele quadro que eu tenho, aquela playlist com o Conrado, que é Diálogos em Direito e Filosofia, que o Sim. professor Ronaldo participou, inclusive. Então, gravamos já com o professor Paulo Caliendo sobre inteligência artificial, muito interessante também. E agora, essa semana, estamos gravando com o professor Marcos Boeira, e com um Oh, que legal. desembargador
que vai falar sobre justiça restaurativa. O Marcos Boeira é sobre lógica jurídica, que é o tema dele, né? Que é o tema dele. Grande professor que é um desse tema que eu acho particularmente um tema dificílimo, né? Sim, sim. Mas, Ana, primeiro, eu gostaria muito de te agradecer pelo convite, que nem você falou, já estamos tentando marcar essa live, e claro, o ano passado, ainda mais no final, estava bem conturbado mesmo, né? Assim, as agendas cheias, mas te agradeço muito pelo convite, e é uma grande alegria estar aqui contigo, dividindo aí esse espaço, né, no Instagram, que possibilita a gente alcançar bastante gente. E adorei o tema também, né? Você propôs Lei Natural e John Finnis. Eu adorei o tema, que é um tema que eu sou apaixonado, né? Assim, que eu gosto muito de tratar. E também dizer que aquele evento que você promoveu em 2019, ele foi um grande impulso, um grande, assim, impulsionador para o interesse dessa teoria da lei natural e dos direitos naturais do professor John Finnis. Até hoje, que nem eu vinha te dizendo, a gente encontra ainda, assim, pessoas que iniciaram. Agora eu vou te dizer, eu acho que semana passada, semana retrasada, uma pós-graduanda de Direito entrou em contato e me referiu ainda àquele evento e algumas palestras daquele evento e começou a me colocar alguns questionamentos, porque, de fato, como você conseguiu reunir o pessoal ao redor desse tema, ele propiciou interesse, desdobrou assim, as consequências... É verdade. Até hoje ainda, né? E reuniu bastante gente, assim, a possibilidade de a gente conhecer outras pessoas que estudam esse tema foi muito interessante também. É verdade. Mas... E também, só para vocês saberem, pessoal, o evento está lá no YouTube do Instituto Ivisandra, as palestras. Então, se quiserem assistir, as palestras estão lá, né? Sim. Sr. Leandro, mas eu convidei você aqui para a gente falar sobre esse tema da lei no direito natural, porque me parece que é um tema que gera muitas dúvidas, muitas questões nos alunos, porque a gente acaba tendo uma visão muito caricatural do direito natural, né? Eu me lembro na faculdade, o que é que eu era mais ou menos que eu me lembro. Eu vi assim, olha, o positivismo separa direito e moral, né? E o justnaturalismo, ou, né, enfim, o justnaturalismo, que muita gente não gosta dessa nomenclatura, mas enfim, o direito natural concebe direito e moral como uma coisa única, né? E aí eu me lembro que eu ficava pensando assim, bom, então esse negócio de direito natural acaba tirando todo o aspecto técnico, formal, autoritativo do direito, né? O que a gente está fazendo aqui? Se a gente estamos estudando o direito positivo, na verdade, o direito posto pela autoridade, então a gente deveria ter aulas apenas de moral, por exemplo. Né? Enfim, era uma visão que eu tinha ali muito rudimentar. Depois, aprofundando o estudo do direito natural, especificamente, né, a partir da obra do John Finnis, eu digo, olha, o meu estudo de filosofia era todo enviesado, porque eu sempre comecei pelos modernos para chegar nos antigos e nos clássicos, né? Então, para mim, assim, eu conheci o John Finnis, aí eu fui estudar um pouco mais de Tomás de Aquino, eu fui estudar um pouco do Aristóteles, é sempre esse mais ou menos o caminho que eu tenho feito. Fez o caminho inverso da história. Começou nos atuais e foi indo para a Idade Média e depois para os gregos. Exatamente. Sim. E aí, o que eu queria, na verdade, era convidá-lo aqui, porque eu sei que você tem muita fluência para falar sobre esse tema, e esclarecer, né? O que é a lei no direito natural? Qual é o papel desse direito positivo dentro do direito natural? E também, uma coisa eu me lembro, quando eu estudei também o Hans Kelsen, né? Que também traz uma visão muito caricatural do direito natural, ele dizia assim, olha, o direito natural, ele era apresentado pelo Hans Kelsen, né, como um direito derivado de uma lei divina transcendental. Então, e aí eu me pegava, olha, mas como é que é isso, né? Será que é isso mesmo? A lei do direito positivo é a mesma coisa que lei divina? Então, não sei, professor, eu acho que vou deixar livre para falar sobre esses temas, e aí eu vou fazendo as pontuações e as perguntas, enfim, que forem surgindo. Só marca as perguntas, porque se você me deixar começar a falar sobre esse tema, a gente corre o risco aqui de se estender. Mas pode deixar, que eu vou fazendo aqui as intervenções e as dúvidas que forem surgindo. Ok, pode me interromper, então. Te peço até a gentileza, tá? Que eu sou um empolgado nesses temas, então começo a devagar. Mas olha só,
tá aqui com o livro do Finis, né? Natural Law and Natural Rights, tá? E tem esse livrinho que eu traduzi junto com o Elton, que é Direito Natural em Tomás de Aquino, né? Por que eu peguei esses dois aqui? Até porque como a gente vai falar sobre direito e lei, e no direito natural, vale a pena pontuar talvez uma confusão que eu tenha introduzido aqui no Brasil. Porque, olha só, sobre o protesto do Elton e sobre o protesto do Barzotto. Porque se você pegar, tem um problema na tradição da lei natural, e principalmente quando ela foi recepcionada lá no ambiente anglo-saxão, e especificamente com o John Finnis, que é a tradução de natural law, né? Eles aqui traduziram lei natural, direitos naturais, né? E houve uma discussão se era lei natural ou direito natural e direitos naturais. Houve toda uma discussão, porque tem a questão da lex, que é lex naturalis em Tomás de Aquino, e a gente traduziria para o inglês law, normalmente se traduz por lei mesmo, né? Ou por direito objetivo, né? Por direito objetivo, excepcionalmente por lei. Então, quando foram traduzir, eu acho, para o espanhol, o professor Orrego Sanches tinha essa discussão. Seria direito natural, o direito objetivo natural e os direitos subjetivos naturais, né? Ou lei natural. E resolveram optar por manter lei natural e direitos naturais, para a tradução do inglês para o espanhol, e depois para o português também, em razão da tradição da lex naturalis de Tomás de Aquino. Então eles mantiveram isso. Quando esse livrinho que a gente traduziu em 2007, isso aí, assim, primeiro, isso é muito, assim, como é que eu vou dizer? Esse projeto foi muito possibilitado tanto pelo Barzotto quanto pelo Elton. O Barzotto, porque foi ele que me introduziu na URGS, lá no mestrado, no estudo do John Finnis, né? E cobrava da gente seminários a respeito de John Finnis, que não é, você sabe, estudou, não é uma obra muito acessível, assim, quando a gente começa a estudar é difícil, pesado, então você tem que se empenhar para começar a entender, mas depois que começa a entender, começa a deslanchar, começa a dominar, aí começa a pegar gosto por aquilo. Então, nesse sentido, o Barzotto possibilitou. O Elton, porque em 2007 ele foi convidado, estendeu o convite para nós, para mim e para mais alguns colegas, para ir em Buenos Aires participar de alguns eventos com o professor John Finnis, e o próprio professor John Finnis, porque nesses eventos eu disse para ele, professor, nós estamos estudando sua obra lá no Brasil, e eu gostaria de traduzir um texto que o senhor publicou lá, virtual, né, que é o Aquinas, que está aqui, que é esse... Filosofia Moral, Política e Jurídica, de Tomás de Aquino, gostaria de publicar. E aí, em seguida, ele publicou outro texto. E o professor John Finnis, para quem não conhece, é assim, uma personalidade distinta. Assim. Eu acho que todo mundo que conhece ele fala, é uma pessoa muito especial. Então, eu costumava, nessa época lá, eu estava pretendendo entrar no mestrado, então eu mandava e-mail para professor aqui, professor lá. No Brasil, ninguém me respondia. Aí, ele disse assim, quando voltar para o Brasil, me manda um e-mail e me mostra qual é o texto e eu te respondo. Eu, na época, advogava bastante, então estava no escritório lá, mandei um e-mail e segui fazendo uma petição. Isso 2007. E, de repente, 10 minutos, 15 minutos depois, me veio uma resposta carinhosa do professor, assim, eu só vi e-mail, Oxford, autorizando a tradução e a publicação, e disse, os direitos estão comigo mesmo, pode publicar. E aí, eu fiquei, assim, bem impressionado com ele e assim, espantado, né? Com tudo, com essa situação, né? Bom, Leandro, mas a partir você sabe daí... que esse comentário é geral, né? A Ângela Ganda, é uma pessoa... fala, isso aí. Ela foi para um seminário... Ela até comentou isso lá no nosso seminário de inverno, né? Ela disse que foi a convite dele participar de um evento. E ela se surpreendeu porque quem foi pegar ela na estação, quando ela chegou, foi ele. Que legal. Que gentileza. Né? É uma assim, gentileza. Como ele é gentil mesmo. Isso. É uma pessoa especial. Assim, eu assim, vejo ele como uma pessoa realmente distinta, assim, né? E o que acontece? Aí, quando ele publicou um outro texto, eu pedi para ele autorização para publicar o outro também em português, ele me autorizou. Aí, eu fui organizar os dois textos e tinha uma questão de dar o nome, assim, né? Eu ia publicar um livro, aí disse assim, fiquei pensando, vou chamar de lei, né? De lei. Aí disse assim, na época eu era advogado, ainda pensava assim, quem é que vai estudar lei no Brasil? O cara quer saber os direitos, né? Quer saber direitos humanos, direitos fundamentais, direitos naturais, né? Então, vou chamar de direito natural esse livro. Bom, aí já veio um protesto, primeiro o Barzotto, eu acho, e o Elton, né? Só que eu tinha
já tinha me preparado para o protesto, porque eu sabia que a tradição e a recepção, eu já tinha discutido com Elton essa questão da tradução, inclusive do natural law por direito natural, por lei natural, era uma discussão conhecida por causa do prefácio do Orrego Sanches, a tradução espanhola. E aí eles meio protestaram contra isso, porque poderia causar alguma confusão, porque uma coisa é lei, outra coisa é o direito, digamos assim, né? E outra coisa são os rights, né? Que são os direitos subjetivos, né? Naturais. Eu disse assim, olha, mas é que eu acho que é muito mais... Para o mercado brasileiro tem muito mais entrada se a gente for falar em direito natural. Só que aí, hoje em dia, o que acontece? Na verdade, a expressão direito natural é uma expressão mais vinculada a Locke e a Hugo Gross e a outros. Então, o que aconteceu? Foi um livro que está sendo bem recebido até hoje. Volta e meia eu vejo o pessoal lendo ainda, porque tem algumas traduções que estão esgotadas, do Lei Natural e Direitos Naturais, estão esgotadas. Os nossos amigos estão traduzindo de novo esses livros, mas elas estão esgotadas, né? Então acaba que o pessoal acaba estudando o professor John Finnis e a Lei Natural por esse livro. Então, só que às vezes, por exemplo, né, vale a pena marcar, eu já participei de algumas bancas, e por isso que eu digo assim, um pouco a responsabilidade disso é minha, né, por fazer essa confusão nessa tradução, com a autorização, aí que eu ia dizer, né? Quando o Elton e quando o Barzotto objetaram o título, isso pode gerar confusão. Eu disse, mas o Finnis aceitou já. Então, você se refere a esse livro? Isso. A esse livro, Direito Natural e Tomás de Aquino. Porque se fosse uma tradução assim mais precisa, deveria se chamar Lei Natural em Tomás de Aquino, talvez. Né? Talvez deveria. Mas, ao mesmo tempo, isso remete a toda essa tradição que o Finnis tenta, essa questão do direito natural, o Finnis tenta reinserir, né? Recolocar na própria dimensão do Tomás de Aquino, né? Assim como... Tá bem, o Tomás de Aquino não teria um conceito de direitos humanos, né? Mas ele receberia, porque direito subjetivo é algo muito mais recente, é algo do século XVII, XVIII para cá, né? Esse conceito de direito subjetivo. E ele diz assim, não, mas o Tomás de Aquino, apesar de não ter o conceito de direitos humanos, ele receberia essa questão de direito subjetivo e dos direitos humanos com satisfação, porque isso demonstraria os contornos, né? Então, o que eu posso, assim aportar em termos, né? Primeiro, quando a gente está falando de direito, aqui a gente tem que pensar assim, tem o direito, que é o que regula a lei, como você bem coloca, e que seria uma expressão mais precisa, e tem os direitos subjetivos, ou os direitos humanos, ou, no caso aqui, os direitos naturais, que são reflexo da lei, que são conferidas, né? Então, falando da lei especificamente em Tomás de Aquino, eu não sei, tem tantos aspectos assim, né? Mas eu poderia colocar, por exemplo, que você tinha me chamado a atenção para aquelas 4 leis, talvez, aquelas, né? 4 tipos de leis que ele aponta, isso. Né? Então, poderia dizer, isso aí, agora há pouco eu estava lendo, agora de tarde, um texto que eu vou entregar para publicação, e acho que a própria teoria do professor John Finnis ela é melhor explicada se a gente repassa esses 4 conceitos de lei. Assim fica mais claro. Porque muitas vezes a impressão que se tem na teoria da lei natural é exatamente o que você fala, que parece uma ficção, que começa a falar em lei eterna, lei divina, né? Diz assim, deriva talvez toda a lei. Talvez não haja essa diferenciação, né? Sim. Que o próprio Tomás de Aquino faz. Exato. E aí começam a achar que é algo que assim, deriva de Deus, ou é Deus que coloca direto, assim, a lei natural é uma lei religiosa, né? Então, começa a ficar um negócio que se confunde um pouco. Porque, na verdade, e essa separação é importante, porque a lei natural é algo da razão. Isso tanto Tomás de Aquino quanto o próprio John Finnis deixam bem claros, né? É algo que é necessária a capacidade racional para compreender. Então, mesmo a pessoa... Aqui tem alguns graus, né? Nos vídeos lá que você referiu, eu coloco isso bem pontuado. Porque... por exemplo, inclusive em termos de princípio da lei natural. Amar ao próximo como a si mesmo é um princípio que é autoevidente para qualquer ser que tenha capacidade racional e seja uma pessoa razoavelmente sensata. Então, um ser humano normal, mediano, aderindo ou não aderindo à fé, poderia compreender este primeiro princípio como uma verdade autoevidente. E isso é, assim, algo alcançável
na lei natural, né? Pela capacidade racional. Agora, eu poderia colocar assim, né? Puxando essas 4 leis que você menciona. A gente poderia falar da lei eterna, da lei divina, da lei natural e da lei humana, né? A lei eterna, o nosso amigo Arthur entrou aí na live. O professor Arthur estava lá também, falando sobre John. Estava lá também, exatamente. A lei eterna, como você deve ter visto nesses vídeos, inclusive, eu tenho algum problema. Hoje eu ainda reli ali algumas citações do Finis a respeito dessa questão da lei eterna. Tem alguns problemas com a questão do próprio conceito da lei eterna, em Tomás de Aquino e do Finis. Eles consideram a leitura que o Finis faz, que a lei eterna é a ordenação do cosmos, assim, né? A ordenação do universo. É que rege tudo, inclusive as leis da física, da biologia, né? E é a ordenação de Deus, né, para o mundo. A lei divina, aqui já começa a ser alguma questão interessante, porque a lei divina já é uma lei moral. Então, essa lei eterna, só pontuando aqui, pessoal, a lei eterna seria essas leis da física, né, como o Finis coloca. A leitura que o professor John Finis faz é isso. Né? A leitura que o professor John Finis faz é essa da lei eterna, né? É tipo assim, é a ordenação do mundo, né? Então tem a lei da inércia, a lei da física, a lei da biologia. Gravidade. Né? Exatamente, né? Só que o meu problema com esse conceito de lei eterna é o seguinte, mais ou menos que nem o problema da Constituição. A Constituição, ela é um texto político ou é um texto jurídico? Do ponto de vista do constituinte, é um texto político, sabe? Porque ele institui uma ordem. Mas do ponto de vista do jurista, ele é um texto jurídico, né? Porque ele é tipo o guarda-chuva da ordem, ele é o teto da ordem. A lei eterna também. Como ela faz a ponte entre o Criador e a criatura, fica uma situação que você diz assim, primeiro, eu não sei se ela é eterna. Ela deveria, do ponto de vista do Criador, ela é atemporal. Né? Ela não é desde sempre, ela está fora do tempo. Do ponto de vista da criatura, porque ela é que institui o tempo, se a gente for pensar assim. Aí ela é desde sempre. Mas se foi ela que instituiu o tempo, ela não pode ser desde sempre. Entende? Então, ela tem essas 2 facetas aí, que eu não concordo exatamente com o Tomás de Aquino e o professor John Finis nesse sentido de análise, mas é mais compreensível pensar ela assim, né? Em termos da norma, em termos de instituir a ordem e a norma de tudo, digamos. Né? Então, de certa forma, exige alguma religiosidade ou alguma fé. Mas, mais do que isso, ele propõe aí sim, tanto Tomás de Aquino quanto John Finis, propõe a lei divina. E a lei divina, ela é uma lei de fé. Então, é necessário fé, é necessário você aderir a ela, crer nela, né? Se você adere à lei divina, e a lei divina a gente tem, se pegar a Suma Teológica, tem a lei divina antiga e a lei divina nova. A lei divina antiga, diz o Tomás, é aquela que rege pelo medo, né? E se a gente for ler o Antigo Testamento, é sempre um Deus que ele impõe penas severas e castigos, né? E Tomás diz, é que Deus regia pelo medo, assim como os pais governam as crianças, né? Para educá-las, para preparar para a maturidade. E aí é instituída a lei divina nova, através da vinda de Cristo à Terra, e aí passa o ser humano a ter um status de ser humano maduro, de pessoa madura, e aí é governado pelo amor, não mais pelo medo. O que acontece? Se você pegar as 2 leis, tanto a antiga quanto a nova, essas leis, elas regem, você só vai aderir a elas se você aceitar o Antigo e o Novo Testamento como uma verdade posta por Deus. Você tem que fazer adesão por fé. Porque, tanto para Finis quanto para Tomás de Aquino, o Antigo Testamento ela é a manifestação, a revelação do que é esperado do ser humano por Deus. Então, você tem que aderir que Deus veio aqui e deu aquilo como uma lei para nós e que aquilo rege a nossa conduta. Se você não aderir, se você não tiver a fé cristã ou não crer no Novo Testamento, não crer no Antigo Testamento, como uma verdade revelada por Deus, ela não vai valer para você, você não vai aderir. Então, tem essa questão. Né? Ou seja, até agora a gente, né, falou da lei eterna, que seriam essas leis da física, da biologia, da lei divina, que nesse caso ela depende de uma aderência à revelação através da fé, né? Isso. E tem a nova e tem a antiga. Isso, a nova e a antiga. O amor e o medo. Né?
Já chegamos lá. Deixa eu só Vamos pontuar, chegar. talvez, só mais um ponto, talvez, aqui, é que se a gente for pensar, né, aqui tem um espaço que o Finis faz, e o Finis é curioso, porque ele é atomista, ele é aristotélico, mas ele é bem liberal também. Então ele faz um corte ele faz um corte que, se você pegar, eu falei assim, amar ao próximo como a si mesmo, ele é um princípio que qualquer pessoa pode aderir. Mas ele diz assim, ó, em termos de verdade eterna, em termos da lei divina, institui um princípio ainda supremo da moral que é mais exigente que esse, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas esse princípio, diz Finis, ele não é autoevidente para todos os seres humanos. Você precisa crer em Deus para se dar conta que, de fato, você deve amar a Deus sobre todas as coisas, né? Inclusive, né, a partir daí você institui inclusive o amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, há um corte aqui que é tipo assim, tem parte do conteúdo da lei natural, tem parte do conteúdo da moral que é mais exigente e exige uma adesão para o fé, digamos assim, né? Adesão para o fé ao Antigo e ao Novo Testamento. Mas, bom, comparativamente, além da lei eterna e da lei divina, nova e antiga, aí nós temos a lei natural. O Finis diz que a lei natural, e Tomás de Aquino também propõe isso, que é algo que é conhecido pela razão. Na verdade, a lei natural nada mais é do que a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade racional de conhecer aquilo que é bom para o ser humano e que deve ser buscado, daquilo que é mal para nós mesmos, para o ser humano, e que deve ser evitado, conhecer isso e dispor isso em forma proposicional, colocar isso em termos assim, ó, olha, a vida é um bem para o ser humano, devemos buscar, ou colocando isso já num jargão mais jurídico, não mate, ainda moral, não mate alguém, ou num jargão jurídico, temos direito à vida, né? Então, isso, colocar em proposição esse tipo de conhecimento, isso é, como Tomás de Aquino usa a palavra, e eu perguntei para o professor John Finis, em 2011, estava com a Ângela lá em Buenos Aires, inclusive, e nós tivemos um evento com ele de novo, constituir a lei natural. Porque a lei natural, ela parte de algo objetivo. Assim, não é a lei natural não é subjetiva, não é a minha lei natural, a tua lei natural, né? O que é bom para o ser humano é bom para mim, é bom para você, mas é bom para o pessoal que está nos assistindo, para qualquer ser humano. Então, ou seja, é algo que não é criado, é descoberto, a gente poderia falar assim? Sim, conhecido, descoberto, ele é isso aí. conhecido através da razão. Perfeito. A partir das nossas inclinações. Se você pegar esse livro aqui, o Finis, ele descreve bem esse processo, porque ele diz assim, ó, qualquer criança tem um instinto ou um impulso para curiosidade, tá? Então, quer conhecer as coisas. Claro que uma coisa é o instinto da criança querer conhecer, outra coisa é fazer um doutorado, nem você está fazendo em direito, ou né, fazer um nível mais elevado. Mas mesmo a criança, quando ela recebe uma resposta que não convence ela que é verdadeira, ela segue perguntando, até chegar a um ponto que ela considera que a resposta é verdadeira, né? Então, a partir daí, quando a gente desenvolve nossa capacidade racional, a gente consegue, alguns conseguem, mas é possível que o ser humano consiga, se dar conta que aquilo que era uma curiosidade, que era um impulso, é um bem verdadeiro para o ser humano. Que quem conhece a verdade está numa melhor situação de quem se afasta da verdade, quem está na mentira, né? Quem desconhece. E isso faz com... E mais que isso, diz ele, num segundo insight, você ainda pode se dar conta que se é um bem para você conhecer a verdade, é um bem para o outro ser humano e para todos os seres humanos, né? Logo, é algo que é um princípio que justifica verdadeiramente como algo bom a tua ação. Bom, você viu o raciocínio que eu fiz aqui? Todo esse raciocínio que eu fiz, na verdade, é o raciocínio de constituição da lei natural. A lei natural, em que pese ela a partir de dados objetivos, de impulsos da pessoa, que vão encontrar bens objetivos, que são bens verdadeiros para o ser humano, colocar ela numa forma proposicional, numa forma de palavras, assim, em termos de proposições e afirmações, é um exercício que o ser humano faz, né? Não há um código de lei natural. Quando eu estudo isso com os alunos, assim, você tem o Antigo Testamento, você tem os 10 mandamentos, existe um código lá, a Bíblia, né? Existe um código que é a lei divina,
seja nova, seja antiga. É os 10 mandamentos lá. Lá tem duas pedras lá que tem 10 mandamentos, que são código. Mas a lei natural, você não encontra ela, tirando em livros de pessoas que fizeram isso, escritas. Né? Você não encontra ela escrita em palavras na natureza. Mas você pode conhecer a partir disso, e como é próprio do ser humano, por isso que a lei natural é a participação da lei eterna pelo ser humano. Porque o ser humano é aquele ser que tem uma capacidade racional de conhecer várias coisas, entre elas o que é bem e mal para ele, e eu posso sustentar para você aqui, como pessoal que está nos escutando, está nos assistindo, que a vida é um bem para o ser humano. Né? Todos nós consideramos isso. Aí uma pessoa que resolva tirar a sua própria vida ainda vê isso de maneira equivocada, porque na verdade o que ela quer é resolver outro problema, tem uma outra circunstância e julga equivocadamente a respeito da vida. Porque mesmo para ela, se ela tivesse em outras circunstâncias, consideraria a vida um bem. E a gente considera razoável alguém que faça um esforço para salvar a própria vida, né? E todo esse esforço que está sendo feito de ficar em casa em relação à quarentena, a gente considera isso razoável, porque entende que é justificado pela finalidade, que é um fim bom. Logo, a vida é um bem para o ser humano, e eu posso dispor isso de forma preceitual, né? E a lei natural nada mais é que isso, né? Que é conhecer os fins últimos, que são bens para o ser humano. E no caso da teoria do professor John Finnis, que segue a tradição do Germain Grisé, ou a interpretação Tomás de Aquino de Germain Grisé, é conhecer os bens que são razoáveis para o ser humano, os bens últimos, né? Aí eu posso dar alguns aqui, eu me lembro de cabeça, mas normalmente faz uma lista de 7, mas ele não é tão apegado ao número da lista, assim, e nem aos bens, né? Mas a vida é um bem para o ser humano, a família é um bem para o ser humano, a própria razoabilidade prática ou a prudência, ou seja, viver de uma maneira inteligente, com integridade e autenticidade, são bens para o ser humano também. A amizade é bem para o ser humano, o conhecimento da verdade é um bem para o ser humano, a religião é um bem para o ser humano, o trabalho e o jogo. Trabalho e o jogo, exatamente, né? O trabalho que é exercer uma atividade e produzir algo exterior a ti, um valor ou algo útil, é um bem para o ser humano. Mas exercer uma atividade, e que nem, por exemplo, o pessoal que faz tai chi, né? Faz aqueles movimentos perfeitos, assim, busca a perfeição do movimento. Ele não está construindo algo exterior, ele está desenvolvendo em si mesmo uma habilidade que vai ficar nele. E isso é também um bem para o ser humano. E a gente pode constatar uma evidência disso, diria o Finnis, é o fato de que a gente considera várias pessoas que fizeram isso, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino e o próprio John Finnis, a gente vê que a vida deles foi uma vida vivida de maneira sensata. Né? A vida deles se justificou. Se a gente tivesse que avaliar a vida de alguém, será que valeu a pena a minha vida? Né? Será que valeu a pena viver? Né? O que você fez? Você desperdiçou a oportunidade que você tinha, sei lá, né? com drogas, com diversão, com preguiça, com alguma coisa nesse sentido? Então, aí a sua vida, às vezes... Eu me lembro uma vez, eu tinha um professor do Rio de Janeiro, então, eu não sei se você conhece, o professor Carlos Ferraz, aqui do Rio Grande do Sul, Sim. E ele fez um evento, e eu encontrei o professor do Rio de Janeiro, estava o Elton também, e lá em Pelotas, né, um evento. E aí tinha o professor do Rio de Janeiro, que ele era meio cético, assim, em relação ao John Finnis, ele defendia o John Rawls, né, estava estudando, estudava e defendia as teses do John Rawls. Era meio cético com o John Finnis. E eu apresentei a teoria do John Finnis, e ele tentou negar todos os bens, né? E mesmo todos assim, não, então, se eu resolvesse negar, né? Porque o professor John Finnis, ele diz que os bens, eles são defensáveis por razões dialéticas, que são exatamente apontar a autocontradição da pessoa que tenta negar algum bem, né? Porque quando a pessoa começa a dizer assim, a vida não é um bem para o ser humano, aí tu vai ver a própria pessoa age no sentido de preservar a vida dela. Ou o conhecimento, por exemplo, que é comum, o conhecimento, né? Quando ela diz assim, não, o conhecimento não é um bem. Quando ela busca dizer que aquilo não é um bem, ela, na verdade, está buscando um bem que é a própria verdade. Exatamente, ela entra em contradição, né? Só que ele chegou ao extremo de negar todos os bens, aí o último que ele foi negar foi a vida. Ele diz assim, não, e aí o cara é um ermitão, não quer ter amigos, não quer estudar, não sei o quê, e resolve tirar a própria vida. Diz, pois é, esse é o sintoma de que a vida do cara entrou, assim, perdeu o valor para ele mesmo, né? Porque o cara resolve até, né, tirar a própria vida, então fica um sintoma, assim, o cara não tem amigos, não tem família, não busca isso, né? E claro, aqui a gente está falando em termos gerais, né? Que a gente está num grau elevado de abstração.
né? Tá falando em vida, família, porque cada um vai buscar isso dentro das suas possibilidades, das circunstâncias, capacidades, do ambiente, né? O conhecimento, por exemplo. De uma forma que vai ser realizada concretamente. Exatamente. E diante do seu panorama, ali, dos seus horizontes, dos seus limites, né? Porque a gente, de repente, a família vai ser algo que muitos seres humanos podem realizar, mas o conhecimento, alguns vão realizar em um grau maior, um grau menor, um grau acadêmico, outro tipo de, né, de conhecimento. Mas todos nós conseguimos ver que uma pessoa que tem família é uma pessoa assim mais realizada num sentido. Uma pessoa que tem conhecimento, ou que dedicou a sua vida à busca do conhecimento, é uma pessoa que alcançou algum grau de realização também. Então, a pessoa... Fala. Desculpa. E aí a gente se pergunta, né? E o direito humano? O que a gente chama de direito humano. É a lei, né? A lei humana, né? Ele entra no que a gente vai chamar, direito positivo. Né? Então, de lei humana, não é isso? Então, a gente viu, né, a lei eterna, a lei divina, a lei natural, que é essa lei acessível através das inclinações e da própria racionalidade humana. Isso. E a lei humana, que é o nosso objeto de trabalho, de nós, você como advogado, né? A gente na prática jurídica, a gente trabalha com a lei humana. Qual o papel, né? Como é que o Tomás de Aquino, como é que o John Finnis, eles enxergam a lei humana dentro dessa estrutura, né? Excelente pergunta, professora. Porque o professor John Finnis, ele deixou claro, que nem a senhora diz, como ele desenvolveu a teoria dele nesse panorama anglo-saxão, né? E que ele mesmo foi orientando Hart, essas ficções que a senhora fala aí, ele também teve que se defrontar, e a partir daí, de começar a estudar a lei natural e desmanchar essas imagens, essas ilusões que ele via que as pessoas tinham a respeito do direito natural, ele começou a ver que não é exatamente como as pessoas pensam, né? Então, primeiro, se a gente está pensando em lei natural, a lei natural é essa que a gente consegue conhecer racionalmente, mas ela é muito geral ainda, né? E a lei natural, a gente poderia até dizer assim, é a lei moral, é a moralidade. E o que acontece? O professor John Finnis e o Tomás de Aquino também, eles sustentam que a gente pode derivar da lei natural de duas formas a lei humana, né? E aqui a gente poderia dizer direito, né? Nesse sentido de direito brasileiro, digamos assim, né? Então, como é que você pode derivar? As duas formas principais por conclusão e por determinação. O que eles querem dizer com isso? A figura de linguagem... O Finnis, ele pega uma figura de linguagem emprestada a Tomás de Aquino, né? E aí talvez aqui comece já a ficar mais claro. Ele diz assim, ó, como é que se deriva da lei natural o direito humano, ou a lei humana? Ele diz assim, é a mesma coisa que se você fosse construir um hospital, diz o Finnis, tá? É a figura da arquitetura. Um arquiteto, se ele fosse construir um hospital, ele poderia fazer uma porta com 30 centímetros, desculpa, com 2 metros, com 3 metros de altura, 4 metros de altura, mas ele não poderia fazer uma porta com 30 centímetros, com 15 centímetros. Ou seja, se ele fizesse uma porta com 30 centímetros, 15 centímetros, os pacientes não iam entrar. Sim. Então, ele tem o legislador humano, né, o nosso Congresso Nacional aqui, quando vai fazer uma lei, eles têm que respeitar essas balizes da lei natural, né, as finalidades da lei natural, e, ao mesmo tempo, eles colocam algo de humano ali. Né? Um exemplo que eu dou, que é a mesma coisa do justo natural, justo convencional em Aristóteles, né? Que o legislador vai regular o trânsito em virtude de um bem humano, que é a segurança, que se reduz ao bem-vida, né? É necessário. Se o nosso legislador não regular o trânsito, nós vamos morrer nas estradas, ou vamos morrer mais nas estradas, né? E, ao mesmo tempo, tem que conciliar a liberdade de ir e vir, o deslocamento e a vida. Né? Agora, se nós vamos dirigir pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, isso é uma escolha do legislador. E uma vez que ele colocou na lei, na Inglaterra eles dirigem pela mão inglesa e nós pela mão aqui do Brasil, né? A mão direita. Né? Então, o que acontece? Depois que o legislador colocou isso na lei, até ele colocar na lei, você pode fazer uma coisa ou outra. Depois que ele colocou na lei, aí você tem que obedecer o que ele está falando, determinou. O que ele escolheu por autoridade, porque senão seria uma injustiça.
né? E a autoridade resolve esses problemas que você tinha até me perguntado ali, tinha sugerido, né? Esses problemas de decisão, alguém tem que decidir isso aí. Se ninguém decidir se nós vamos dirigir pela mão direita ou pela mão esquerda, nós vamos bater e vamos morrer. Não vamos ter os bens humanos básicos. Não. A nossa sociedade vai ser menos organizada e vai ser mais complicado realizar esses empreendimentos comunais, usando a linguagem do Finis, né? O bem comum. Então é importante que a gente tenha claro isso aí de como chegar, né? Então, essa segunda forma, eu até atravessei aqui, eu botei primeiro a determinação, mas a conclusão, então temos uma forma que é por determinação, que é essa derivação que é assim, você não deriva diretamente da lei natural à lei humana, e você tem uma liberdade para derivar. Pode ser dirigir pela direita ou dirigir pela mão esquerda. Só que você não pode não regular, no caso, ou mandar que todo mundo, né, dirija na mesma mão e vá causar um acidente. Você tem que nem diria ele ali na questão do hospital, você pode fazer a porta com 2 metros, pode fazer a porta com 3 metros, mas não a porta do hospital com 30 centímetros, senão o paciente não vai entrar, nem o médico vai entrar nesse hospital, né? Então, tem uma liberdade, mas não é toda a liberdade. E, ao mesmo tempo, algo do que está sendo colocado no direito, que é o que você tinha colocado ali antes, né? Tinha destacado antes, algo do que é colocado no direito positivo é próprio do legislador, é resolvido, é uma iniciativa do legislador dizer que nós vamos dirigir pela mão direita. E assim mesmo vincula. Né? Vincula, obriga. O Olímpia está falando aí sobre o bem, a ideia de bem comum, né? De fato, a lei humana, dentro da perspectiva do direito natural, ela se destina a um fim muito claro, que é permitir às pessoas acessar esse bem que, na verdade, é buscado já através daquilo que a gente chama de lei natural. Então, nesse ponto, há uma conexão, né, entre a lei humana, o direito positivo, e a lei natural, porque a gente vê que existe um sentido para o qual essa lei humana deve nos conduzir. E o que me deixa... O que eu acho interessante dessa discussão, Leandro, também, é que me parece que se a gente perde de vista isso, essa ideia de que o direito ele serve a um fim racional, a um ideal de bem comum, a gente acaba deixando o direito como um instrumento, né, para usar aí a alegoria do Finis, em que você diz assim, eu preciso construir um hospital, e aí a pessoa vai lá e constrói uma jaula de leão, né? O Finis vai dizer assim, não, mas isso aqui é um hospital. Não, isso aí não é um hospital, isso aqui é uma jaula de leão. A lei humana, ela deve servir a essa racionalidade, e aí essa racionalidade é outra coisa, né? Quando a gente fala de razão, às vezes a gente pensa muito na razão de tipo iluminista lá. Sim, não é instrumental. exatamente isso que a gente está falando, né? Não. A gente está falando de um tipo de razão que é acessada também através de uma inclinação, por isso a ideia também de uma lei natural, né? Porque existe algo que é intrínseco ali ao ser humano, que faz com que a gente se incline a determinados bens humanos que conduzirão a nossa lei humana também, né? E qual o papel da coerção? Desculpa, eu não te entendi agora, a última. O papel da coerção. Né? Da coerção, porque a gente poderia dizer assim, então basta a lei, né? Será que a gente não precisa, por exemplo, da coerção, da sanção? Por que ela existe, né, dentro dessa perspectiva? A força coercitiva, tranquilo. Isso, a força coercitiva. Professora, eu posso dar... Desculpa, Ana, posso dar um passinho atrás só aqui? Claro, fica à vontade. Tem a questão, e aí eu explico a coerção junto, talvez. Porque tem a questão da derivação, eu falei da determinação, mas tem a derivação por conclusão, que é a derivação direta, ou seja, se a vida é um bem para mim, um bem para você, o direito humano, né, a lei humana deve proteger a vida e evitar aquelas coisas que agridem a vida. Então é uma derivação assim, direta. Talvez é a derivação que as pessoas esperam, eu deveria ter explicado ela primeiro, porque é mais fácil de compreender, né? Se a vida é um bem para o ser humano e o que agride a vida deve ser evitado, o direito, a lei humana,
deve propiciar aquelas coisas que favorecem a vida e evitar aquelas que agridem. Por exemplo, né? Mas eu tenho um vídeo lá, mas foi live, a velocidade da internet não estava boa, só o áudio está compreensível no canal. Mas, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, uma lei, um enunciado da lei natural, poderia dizer, a vida é um bem para o ser humano, tá? Isso eu estou fazendo uma elocução aqui, uma frase que enuncia algo da lei natural. Então, a Constituição brasileira, ela deriva dessa questão da vida ser um bem, o caput do artigo 5º, que diz que todos nós temos direito à vida. Tá? Então, o fato de todos nós termos direito à vida é derivado diretamente da lei natural. Mas vejam, isso que o Finis fala, que não é necessário fé para se acreditar, para entender a lei natural, é verdadeiro. Porque qualquer pessoa sensata vai dizer, olha, é bom que a gente tenha direito à vida, né? Isso aí é uma questão geral, assim. Então vamos colocar isso na Constituição no começo. É um dos direitos mais importantes que a gente tem. Vamos colocar o direito à vida. Não precisa acreditar nos 10 mandamentos, ou em Cristo, ou na Bíblia, ou ter ter uma fé para acreditar nisso. O fato qualquer pessoa de qualquer religião no Brasil consegue aceitar que isso seja um bem para todos os brasileiros, para todos os seres humanos, o direito à vida. Bom, a partir daí vai ter um desdobramento que a gente pode especificar, por exemplo, e aí toda aquela parte que tem no Código Penal que fala dos crimes contra a vida, tem o crime de homicídio, tem o crime de instigação ao suicídio, tem o crime de aborto, tem vários crimes ali. Vou pegar especificamente o crime de homicídio, né? Parte do crime de homicídio, lá no artigo 121 do Código Penal, diz o seguinte: matar alguém. Bom, isso é derivado da lei natural diretamente, por conclusão. Porque a gente sabe que na técnica legislativa do direito penal, ele descreve uma conduta, que é o tipo, que ele está proibindo, né? Então, a gente sabe que aquilo ali é derivado direto, porque ele matar alguém, na verdade, ele está protegendo a vida de todos os seres humanos, né? E aí depois vem pena, reclusão de 6 a 20 anos. Bom, a parte que é derivada da lei natural por conclusão é o matar alguém. A parte que é derivada da lei natural por determinação é o tempo da pena, porque não faria diferença para a lei natural se fosse de 20 a 30 anos, de 15 a 20 anos. O que não poderia ser, o que seria excluído aqui no caso seria, que eu costumo dizer, você não pode premiar alguém, né? Se você está querendo proibir a conduta. E por que não pode premiar? Exatamente, é o que o Tomás de Aquino diria que fere a racionalidade aqui. Há um problema de racionalidade. Ele diz assim, matar alguém, pena, vou te dar 5 mil reais de pena. Isso não é pena, isso é um prêmio. Então quebra a razão da punição, né? Quebra a proteção da vida da pessoa. E seria irracional fazer um negócio desse. Então, por isso que foge da lei natural, por isso que o artigo 121 do Código Penal deriva da lei natural, tanto por conclusão quanto por determinação. Falando da coerção agora, já aproveitando aqui que eu estou falando dessa parte do dispositivo do artigo 121 que fala de pena, né? Você vai se movimentar ou se mover em direção daquilo que é bom ou daquilo que você não deve fazer, daquilo que é ruim, que deveria evitar, em função de duas coisas, né? Isso é uma discussão que o Finis deixa bem claro, porque o Hart, no conceito de direito, trata também, de certa forma, tá? Que é tanto a força coercitiva quanto a força diretiva. Então, você não vai matar as outras pessoas, porque você entende que aquilo a vida é um bem para todos, e você estaria agindo imoralmente ou contra a lei natural se você estivesse privando os outros da vida delas, seria imoral, né? Então, isso faz com que você obedeça à moralidade, porque você compreende que é um bem, mas existem alguns que vão ficar titubeando em algumas situações, seja por alguma, né, seja porque tem um caráter desviado, seja porque são tomados por uma violenta emoção, por alguma coisa pode ter algum desvio. E aí é necessário que a pessoa seja movida não apenas por esse valor moral, por reconhecer que aquilo é um bem, né, mas por uma força exterior, que é a coerção. Então, a pessoa vai obedecer à lei, tanto o direito, né, tanto aqui o direito objetivo, a lei humana, né,
tanto por compreender que é um bem, isso é... E aí o fato é de que, como o direito, ele nos dirige a fazer algumas coisas. Ele, por exemplo, eu vou dirigir pela mão direita, porque eu sei que isso é parte do meu bem e o bem da comunidade. Se eu dirigir pela mão esquerda, vou bater de frente, né? Agora, tem alguns que vão querer dirigir na contramão mesmo assim. Logo, é importante que tenha multa e sanções para que eles obedeçam à lei também. Então, são as duas forças da lei, a vis diretiva e a vis coativa, né? A força que nos... Nós obedecemos à lei, porque ela nos conduz para o bem comum, que ela nos dá condições, e você pontuou isso muito bem, né, do bem comum, ou porque existe uma sanção que nos obriga a fazer o que ela diz. Eu digo muito bem porque na própria obra do professor John Finnes, e não são todos os professores que se dão conta disso, mas o professor John Finnes se dá conta, no Lei Natural de Direitos Naturais, quando ele vai falar do bem comum, acho que é a última partezinha lá, que ele coloca que existem vários conceitos de bem comum. Por exemplo, um dos exemplos que ele dá, o fato de que a vida é um bem para mim, bem para você e para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, é um bem comum para todos nós, né? Existe um bem comum moral, inclusive, né? Que é algo que poderia botar um bem comum espiritual, inclusive, né? Um bem comum da igreja, digamos assim, que é como comunidade eclesiástica. Existe também. Mas existe um bem comum político, e por isso que o Finnes é liberal. Que o bem comum político é exatamente o que você falou. Não envolve a formação moral, não envolve uma formação religiosa, que isso entra na autoridade de outra comunidade, que é a igreja, mas envolve apenas aquilo que vai nos propiciar condições para nós mesmos perseguirmos a nossa felicidade, não prejudicarmos os outros, e os outros não nos prejudicar, e, se possível, ainda ajudar os outros na sua perseguição. Mas não vai envolver uma formação religiosa nem uma formação moral, né? Então, Ou esses seja, dois né, campos são bem separados. também se fôssemos todos anjos, ou se fôssemos todos iguais, né, O Hart santos, fala isso, né? aí Não, a gente desculpa, o precisaria Finnes da fala lei, isso. né? O Finnes fala isso, porque a discussão do Hart, o Hart, eu me lembro no conceito de direito, ele fala, né? O direito não é nem para demônios, nem para anjos, né? Para o Hart, se fôssemos anjos, não precisaríamos de direito. Se fôssemos demônios, o direito não daria conta. O Finnes, ele rebate isso, né? Porque o Finnes, ele diz assim, ó, se fôssemos anjos, ainda assim precisaríamos da força diretiva do direito, não da força coativa. Né? Isso Então, é interessante, né? Quando a gente pensa em força diretiva do direito, a gente também se questiona sobre, em alguma medida, também a finalidade pedagógica da lei. Né? Por que a gente não pode simplesmente dizer, assumir uma postura liberal no sentido de que aprovarei, por exemplo, qualquer tipo de medida e quem quiser, né, que na sua vida privada haja de tal ou qual modo. Olha, mas existe um caráter diretivo do direito que é orientar a sociedade na busca por esses bens humanos básicos. Então, é claro que a gente não pode ter qualquer tipo de legislação, porque o direito tem uma função a cumprir dentro, né, desse cenário. Mas uma coisa, Leandro, que perfeito, também queria... professora. Desculpa só complementando. Não, pois não. É isso que a senhora identifica exatamente aquilo. Se o legislador não escolher que a gente deva dirigir pela direita, e ainda que ele escolha que a gente deva dirigir pela direita, a gente tem uma preferência por dirigir pela esquerda, seja lá por que razão for, antes dele decidir, poderia escolher qualquer coisa, mas depois que ele decidiu, se a gente dirigir pela esquerda, a gente está dirigindo na contramão. Então, você é movido a dirigir pela direita, se não pelo medo da multa ou do fiscal de trânsito, pelo fato de que tanto você quanto toda a comunidade ganha em termos de segurança e de vida, né? E de deslocamento. Então, é um bem para todos. Faz parte do bem comum da comunidade política. Né? Agora, já outras questões, como o amar a Deus sobre todas as coisas, esse integra uma comunidade, já que é a igreja, uma comunidade que possui outra autoridade, né? Aí tem um escopo... Agora, uma coisa que eu queria também, eu acho que é uma discussão muito importante dentro do nosso contexto de direito natural, que é a seguinte, Leandro, a gente está falando aqui, né, o tempo todo do que o Finnes vai chamar de caso central ou caso focal do direito, que é o que, olha, a gente está falando daquele direito ideal, em que a autoridade está preocupada com o bem comum, é uma autoridade que acessou através da razão, conhece esses bens humanos básicos, deseja que as pessoas alcancem isso e que, por isso, nós estamos diante de um direito que é o caso central, é o direito justo, né? O direito por excelência. Perfeito. Agora,
E o direito natural exclui, né, essa perspectiva do John Finnis, por exemplo, do Tomás de Aquino. Vai dizer que, por exemplo, o direito injusto não é direito? O que eles têm a dizer, por exemplo, sobre a lei injusta? O que a gente faz quando a gente está diante de uma norma que foi posta por uma autoridade? E aí até uma observação, né? Essa autoridade, ela talvez falte a ela aquilo, o que ele chama, né, existe uma expressão própria, né, que é um caráter autoritativo dela. Ela é simplesmente uma autoridade por força, mas ela não tem um caráter de autoridade moral. O que a gente faz diante dessa lei quando ela é injusta, no sentido de que ela viola um bem humano básico, ou que é uma lei posta por uma autoridade tirana? Enfim, qual é a posição do Tomás de Aquino, do John Finnis a esse respeito? Bom, essa pergunta também é excelente, né, professor? Porque isso aí, eu acho que, primeiro, né, isso aí fica claro numa tradição da lei natural. Ou seja, se a justiça, ela independe apenas do legislador, né? Tem algo que é justo para além da lei humana. Aquele dilema da Antígona, né? Na Antígona ainda é uma lei divina e a lei divina e a lei de Creonte. A lei que a Antígona evoca, que é uma lei divina, e a lei de Creonte, que é uma lei política, que apenas foi o Creonte que instituiu aquela lei, e ele é fonte daquela ordenação, né? E acaba agindo injustamente porque ele escapa da autoridade, que é mais ou menos como a gente separou aqui, a autoridade política, que era regular as coisas dos vivos, da polis, ele começa a regular as coisas do Hades também, dos mortos, né? Começa a mandar o morto que habitar o mundo dos vivos, e a Antígona foi emparedada, então a viva habitar o mundo dos mortos. Então ele age injustamente porque ele ultrapassa a sua autoridade. O que acontece? Ali já fica claro, eu chamo a atenção para a Antígona, ele fica claro que há um choque entre aquele direito que é produzido politicamente ou pelo tirano, que nem você falou, né? E que muitas vezes ele pode ser injusto, e essa noção que transcende a mera normatividade do direito, digamos assim, né? No caso, se for muito injusto, apenas a força do direito, né? E aí a força coercitiva do direito, apenas essa vinculação pela violência mesmo do direito, né? E aí porque está se ferindo com uma questão moral, né? O que eu posso te dizer? Eu acho muito interessante a análise do professor John Finnis, porque não é uma análise radical. Ele, assim, com base... Inclusive, ele aplica essa teoria do caso central, talvez, para a injustiça também, invertido. Porque o professor John Finnis vai deixar claro, nessas duas obras, né? Ele fala sobre a lei injusta. Nesse aqui, no Lei Natural de Direitos Naturais também. Ele vai deixar claro o seguinte, que casos leves, até eu acho que no Direito Natural, esse que eu traduzi, Direito Natural Tomás de Aquino, até a última partezinha desse capítulo. Ele vai dizer, em casos que são levemente injustos, o cidadão ele deve obedecer. Se ele não obedecer, ele corre vários riscos, né? O primeiro risco é ele mesmo ser morto ou ser punido pelo tirano, né? Isso é uma injustiça leve, às vezes é difícil, né? De nivelar. Às vezes é difícil até você ver, né? Mas vamos supor, exato. Uma injustiça ou não, às vezes você tem e aí uma tem zona um problema. De penumbra, né? Isso aí, tem uma penumbra, e às vezes, tipo assim, ó, não, mas para mim entrar na minha casa seria melhor se eu viesse pela mão esquerda. E aí eu tenho que dirigir pela mão direita. Então, para ti pode ser especificamente. Mas já pensou, tu vai destruir a ordem, que é um bem maior do que o teu conforto para entrar na tua casa, em virtude de uma... Então, assim, uma leve injustiça vale a pena você acatar a lei, diz eles. Aí depois começa uma separação, uma gradação, por isso que eu disse também tem uma questão de caso central da injustiça, né? E casos periféricos. Tem uma gradação que é o seguinte, uma lei que autoriza você fazer alguma coisa e que é injusta. E ele diz, nesse caso, você tem a obrigação de não usar a autorização de uma lei injusta. Uma lei injusta, né? Por exemplo, né, eu vou pensar, porque aí já é meio gravemente injusta, mas vou dar um exemplo. Na Alemanha nazista, tinha uma lei que obrigava você a denunciar os judeus, né, lá para os nazistas. Então, isso ia acarretar certamente na prisão, no envio para um campo de extermínio ou de concentração. E o que acontece? Pelo direito positivo, você era obrigado a fazer, né? Não era só uma autorização, até era uma obrigação aí. Então, talvez esse caso assim fosse um pouquinho além já do que eu tô mencionando. Mas se você tivesse uma liberdade para denunciar, você não deveria usar essa liberdade, porque seria injusto.
e ainda que a lei te autorizasse a fazer, você não deveria utilizar. Agora vamos passar para esse terceiro caso, que aí já é uma injustiça grave. Vamos supor que você seja obrigado a fazer essa denúncia, ou seja obrigado, sei lá, a prender uma pessoa só pelo simples fato de que ela é judaica e entregar para o tirano para que ele assassine, né? Aí, nesse caso, o professor John Finnis diz, uma lei gravemente injusta que te obriga a fazer alguma coisa, nesse caso você deve desobedecer. Mas ele ainda tem o dever de desobedecer. Dever moral de desobedecer. Se é uma lei que determina que você mate uma pessoa inocente, você tem o dever moral de resistir a essa ordem. Porque ela não vincula, ela não tem mais a força diretiva, ela não nos vincula mais moralmente, né? Você não tem mais essa questão de obrigação moral em função do bem comum, e até usando essa linguagem que a gente está usando aqui, né? Uma lei que frontalmente afronta o bem comum, ou o bem verdadeiro, não propicia essas condições para que as pessoas persigam o seu próprio bem, aí você tem a obrigação, não só de não usar autorização, como se houver uma obrigação de não cumprir essa obrigação. Só que ele ainda aqui, ele dá alguns passos, porque, que nem você diz, as ações humanas e a vida prática do ser humano, ela não é uma zona branca e uma zona preta, tem muitos tons de cinza aí no meio, né? Então, assim, há gradações, né? Então, não é o tudo ou nada, né? Tem muitas gradações. Então, ele ainda dá alguns passos no sentido de que ele sugere que o Tomás de Aquino mesmo diria que você deve cuidar se o que ao seu desrespeito à obrigação não vai gerar um mau exemplo, e isso vai ocasionar uma perda maior ainda para a comunidade, se isso não vai dar escândalo, se isso não vai ter uma série de consequências, inclusive se você não vai ser preso, vai ser morto por isso, de repente a injustiça até é grave, mas a consequência da tua desobediência pode ser mais grave ainda, né? Então você deve levar tudo em consideração para fazer uma escolha mais razoável, mais sensata nessa circunstância. Ou seja, ponderar tudo à luz da racionalidade prática, né? Sim, da sensatez. Razoabilidade prática, sensatez, exatamente. Né? De maneira inteligente. A entra aqui. Agora, Leandro, uma coisa que e por final, a gente está última... se caminhando aqui. Desculpa, professora, só um minutinho assim. Imagina. Só uma última dimensão que o pessoal não vai muito. Um livro que não está aqui, mas é o Aquinas, ele vai falar em tiranicídio. Porque, por exemplo, num caso, talvez que nem o da Alemanha nazista, em que todo o regime é tirânico, aí você talvez tenha a obrigação moral de derrubar o regime. Isso, ele fala, nesse livro aqui ele até fala, ele diz assim, olha, se necessário, e se você tiver a oportunidade, e você está diante de um tirano, você tem a obrigação moral de derrubar o tirano e usar o poder para impor. Isso é o tiranicídio. Ele fala então, o grau mais alto, né? Revolução justa, né? Exatamente. O que é muito interessante, porque é uma coisa que às vezes a gente não pensa. O Olímpio também falou da Hannah Arendt. A Hannah Arendt fala muito dessa questão de desobediência civil também, né? Então, a desobediência civil ela está abarcada por essa dimensão do direito natural, ou seja, né? Se eu estou diante de uma lei que ela é evidentemente injusta, eu não tenho a obrigação de segui-la. Ainda assim, eu estou diante de uma lei humana, de um direito positivo, tá, pessoal? Ou seja, as teorias de direito natural não vão negar que existe uma lei humana, o direito positivo, né? Às vezes eu escutar, então o direito injusto não é direito para o direito natural. Não, o direito vai dizer, olha, aquilo ali é direito posto, mas não está de acordo com a lei natural, né? E eu queria só fazer mais uma colocação, Leandro, a gente já está se caminhando para o final, está dando 1 hora, já deu 1 hora, na verdade, né? Mas uma observação que eu estava pensando aqui é a seguinte, a grande questão, me parece, quando a gente discute o direito natural, é que nós estamos em uma era, em um momento, em que as pessoas estão muito carentes de referenciais pelos quais elas possam julgar algo como certo e errado, né? Estão muito carentes de uma discussão em torno do que seja razoável fazer. E isso é um problema que vem, né, na nossa filosofia moderna, muito, muito arraigado em termos de um relativismo moral,
qual é o resultado natural disso? É que a gente acaba achando que uma discussão de direito natural não tem lugar na nossa discussão jurídica, mas, na verdade, o grande problema é que, anteriormente, nós não temos bases morais para julgar o certo e errado. E a gente acaba entregando tudo na mão de um legislador, da autoridade, que, a partir da lei, vai decidir o que é certo e errado. É mais ou menos o que o Hobbes fala, né? Hobbes fala assim, olha, antes da lei, não existe certo e errado. Existe o correto e errado depois da lei, o Hobbes vai dizer. Então, me parece, não sei se você concorda comigo, um dos grandes desafios quando a gente conversa a respeito de direito natural, de lei natural hoje, é resgatar um tipo de discussão em torno de virtudes, uma discussão em torno de razoabilidade prática, dentro também das nossas faculdades de direito, da nossa vivência cotidiana, né? Porque senão aí a gente cai realmente num positivismo que perde completamente a noção de finalidade da lei humana, de por que a gente tá, por que a gente, por exemplo, estuda direito, né? Não é? Alguns alunos mesmo e alguns colegas me relatam que no primeiro dia de aula um professor chegou e disse, olha, a gente aqui não está buscando a justiça, tá? A faculdade de direito não é para isso. Eu fico me perguntando, mas e se a gente perde essa dimensão da busca da justiça, a gente perde uma dimensão fundamental de por que o direito positivo, por que a lei existe. Só que a gente só pode discutir isso se a gente tiver critérios morais, racionais, para uma discussão acerca do que seja certo e errado. Então, é por isso que até eu me lembro que a gente fez um evento, né, com o professor Pedro Adame e o Elton Somese lá no Instituto. E eu me lembro que Grandes amigos, né? Sim, dois grandes amigos. E o Pedro Adame falou uma coisa interessante, que ele disse assim, direito natural é um negócio muito difícil. Você tem que... Porque você não para no direito, né? Você vai ter que fazer uma análise à luz de um juízo racional e de um critério de valor moral. E isso é muito trabalhoso, né? E é por isso que muitos teóricos do direito, às vezes, esbarram nessa limitação teórica, né? ou prática, mas eu diria que o que é muito legal no estudo do direito natural é que a gente acaba fazendo uma autorreflexão, né? E uma reflexão muito profunda sobre o que seja certo e errado. Que é algo que, se a gente para no simples estudo do direito dogmático, da lei posta, né? Humana nesse sentido, a gente não consegue alcançar esse tipo de análise, né? Eu concordo plenamente com a senhora. Essa questão do relativismo é um problema. Acho que vai ser um desafio mesmo para depois da quarentena, né? E o individualismo também está vinculado, porque o que acontece? Além das pessoas não acharem que existe algo que seja verdadeiramente bom ou verdadeiramente ruim para todos os seres humanos, qualquer tentativa que você tem de defender uma pauta de valores como objetivos, e não é de impor, é de defender, né? De propor, olha, eu acho que esses valores aqui são bons. Que é a proposta do Finis, não é impor, mas defender que aqueles, e ele está disposto a dialogar em defesa deles, né? São valores bons, é sempre vista como algo autoritário, não é nem autoritativo, é autoritário mesmo, como algo assim, né, que é imposto e algo ruim. Só que cada vez mais a gente vê que os problemas são resolvidos globalmente e que existe um choque, né, de culturas hoje em dia. Eu estava conversando com o professor Drayton, inclusive no Diálogos, lá com o Conrado e o Drayton, e ele deu vários casos onde esse choque de culturas, né, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, certamente em São Paulo também, em razão, né, dos refugiados e imigrantes, estão acontecendo, e na Alemanha, que o professor Drayton vai muito também, que você tem que ter um apoio objetivo e sólido para resolver. Senão, tem algumas coisas que você tem que pesar, né? Tem que pesar. Tem que encontrar essa base comum, né? Sim, e que seja para o bem de todos, né? Que seja para o bem de todos. Porque senão você não vai ter como conviver, assim. Se não tiver um mínimo, se as pessoas não respeitarem a vida, a integridade das outras pessoas, não tiverem, né, consideração com as outras pessoas, aí não adianta, não é uma questão cultural
e não é uma questão assim, né? Aí realmente a gente vive nessa questão do individualismo e da ditadura de cada um que só olha para o seu próprio umbigo e não, né? A gente não consegue. O direito e o direito natural, eles têm exatamente essa dimensão de possibilitar que a gente conviva e que nem você definiu muito bem em termos de bem comum, busque aquilo que a gente considera os nossos próprios bens de uma maneira harmônica e que possibilite que a gente consiga buscar isso de uma maneira melhor, né? Senão, cada um dirigindo pelo lado que quiser, nós vamos colidir sempre de frente e não vamos resolver, né? E é necessário sempre ter... lembrando isso, né? A diversidade é possível dentro da lei natural. O próprio John Finnis está falando aqui, olha... O John Finnis é um exemplo disso. Você só precisa respeitar as balizas básicas, evidentes. Morais. Só que se a gente tiver pondo em questão até as balizas mínimas da convivência social, sim, por exemplo, tá flexibilizando uma defesa do direito à vida, por exemplo, aí a gente tem um problema sério, né, de diálogo mínimo. Aí realmente fica impossível falar em bem comum, por exemplo. Né? É exatamente isso, professor. O John Finnis, nesse sentido, ele é liberal. Ele não quer impor, ele é, inclusive, contrário a uma formação moral do cidadão pelo Estado. Né? Ele se abstém de fazer isso. Eu considero isso exigível em alguns, não completamente toda a moralidade, mas existem, por exemplo, a justiça e alguns valores devem ser integridade, justiça e razoabilidade, alguns valores devem ser propostos como valores políticos também. E não sou só eu, né? Eu estudei isso bastante. Na história da humanidade, isso desapareceu faz pouco tempo, sabe? Desde o século XX para cá. Né? Quando começou a questão do relativismo, também começou a desaparecer esses valores objetivos. Né? E o professor John Finnis, ele entende que o bem comum, ele afasta isso, né? Não fala muito em virtudes cívicas, em virtudes morais, né? Em que pese defender uma proposta da lei natural, mas entende que a lei natural e o bem comum, e falar em justiça, falar em bens humanos, e o respeito universal deles para todos os seres humanos, ou seja, direitos naturais para os seres humanos, para todos os seres humanos, é necessário para que a gente possa viver satisfatoriamente, ser feliz, cada um ser feliz, como vai se realizar nas suas circunstâncias. Né? Professora, estou só pela senhora aqui. Eu não tenho problema. Então vamos lá, Leandro. Eu já vou deixar aí para você dar suas considerações finais. Tá. Eu acho que a gente conversou muito, a gente depois precisa marcar outra live para aprofundar outros temas deste livro. Se a senhora quiser, que a senhora quiser, estou à disposição, é um prazer, adoro conversar a respeito de lei natural e direitos naturais. Eu vi que teve bastante participação aqui. Sim, né? O pessoal participou bastante. Tem um amigo aí, o Fábio Flores, também, abração, Fábio, mas tem vários aqui, né? Eu assim, só acho que em termos a gente não conseguiria, em termos da teoria do John Finnis, talvez responder várias das colocações aqui que são interessantes que o pessoal colocou, né? Mas eu vejo assim, por exemplo, essa questão da vacina aí, né, obrigatório ou não, né? Tem várias questões aqui que, né? Sim, e são questões mesmo, né? Do direito natural. Tudo para os amigos e a lei para os inimigos, né? Eu acho que a ideia aqui do professor John Finnis é que a lei é uma coisa boa, né? Então, a lei seria para os amigos também, né? Então, claro, existem... Nem todas as leis, que nem a senhora apontou, são boas leis, né? E algumas são injustas. Então, a boa lei é aquela que contribui para o bem de todos. E se a gente consegue compreender que a lei é boa para o nosso bem mesmo, por exemplo, regulando o trânsito, né, e isso vai possibilitar que a gente se desloque melhor, a gente vai obedecer não tanto pela força coercitiva, mas pela força diretiva, né, pela compreensão. Mas é isso aí. Professora, eu estou à disposição para fazer outras lives, né, adorei participar dessa live com a senhora, né, assim, a lei natural eu adoro, né, é sempre um prazer debater isso. Muito obrigado por dividir o teu público comigo. Adorei as considerações. Eu que agradeço. Eu sei que tem muita gente aqui que está estudando direito natural. Vejo que tem muitos alunos seus também, professor, que estavam acompanhando aqui a live. Então, quero agradecer a todos pela presença, né? Muito especialmente pelo professor Leandro, que eu sabia que seria brilhante, porque é uma das pessoas que fala com maior fluidez a respeito do direito natural, né? Tem aí já obras e essa tradução maravilhosa também,
né? O pessoal estava perguntando qual era o livro, pessoal. Esse livro é excelente para quem está começando os estudos de Direito Natural. Não sei se você concorda comigo, Leandro. Esse livro é um livro de uma linguagem também muito acessível. Eu gosto muito desse livro também, Direito Natural em Tomás de Aquino. Então, fica a recomendação. E muito obrigada a todos e especialmente ao professor Leandro, porque foi um prazer. Espero que a gente possa marcar outras vezes. Quando a senhora quiser, professora. Um abração. Fiquei muito feliz mesmo. Até só para chamar a atenção, o legal desse livro é que o Finis, ele não é muito fácil de compreender, né? Eu tinha dito assim. Quando a gente abre, a gente se assusta um pouco. Mas o legal desse livro é que eu consegui fazer aqueles videozinhos explicando. Então, é uma versão condensada, né? Certamente, o livro que eu mais gosto do Finis, eu acho que está ali na prateleira, eu não trouxe, que é o Aquinas, né? É um livro, né, eu acho aquele livro elegante e belíssimo e é muito mais profundo. Só que esse livro aqui, ele tem uma coisa simpática, que é uma versãozinha condensada das obras do Finis. Então, você consegue saber um pouquinho de todos os assuntos que ele trata de maneira condensada. E aí, né? fica até a dica, né? Porque o professor Leandro tem no canal no YouTube vídeos para todos os capítulos e temas. Né? Eu fiz um grupo de pesquisa nele. Aquilo, na verdade, tá tudo eu lá, fiz um grupo de pessoal. pesquisa e reproduzi lá no YouTube. Se aprofundar, né? E ler um livro com uma orientação, né? Porque às vezes a gente lê sozinho e não compreende, mas com orientação fica muito mais fácil. Isso aí. Então é isso. Muito obrigado, professora. Muito obrigada. Boa noite para a senhora. Muito obrigada a todos. Boa noite e até a próxima. Tchauzinho. Tchau. Que a senhora encerra aí.